Vamos assim então, serenando os nossos corações, as nossas mentes, nos entregando a esse ambiente que foi desde as primeiras horas do dia preparado para que aqui nos encontrássemos hoje em perfeita paz, perfeita harmonia. Vamos sentindo a presença do nosso anjo guardião, companheiro que está sempre conosco, sempre torcendo por nós, sempre nos ajudando. Agradecemos esse companheiro invisível, dando-lhe um abraço nesse instante fraterno, que possa caminhar conosco nessa jornada terrena. E assim, ao lado dele, vamos caminhando ao encontro de Maria de Nazaré, esse Espírito grandioso que nos exemplificou o que é doçura, o que é desprendimento, o que é acolher. E junto de Maria, vamos ao encontro de Jesus, nosso irmão maior, ele que foi exemplo, que nos deixou um evangelho de luz. Agradecemos também por essa oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em seu nome. E Jesus caminha conosco até a presença de Deus, essa força criadora, a quem tanto devemos, passado, presente, futuro, tudo que temos, tudo que somos. E assim, mentalmente, demonstramos a nossa gratidão através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, principalmente de praticá-lo. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Thiago, sou voluntário do Grupo Espírita Reencontro, lá em Mauá, mas também colaboro aqui com vocês no Alvorecer, que é sempre muito bom essa troca, né? Essa possibilidade de estarmos aí nos visitando. E esse mês estamos falando das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E hoje a gente vai entrar num campo que abrange naturalidade e escândalo, né? Dentro dessa concepção das bem-aventuranças. E o trecho que a gente escolheu para falar hoje é do Vinha de Luz, né? O capítulo do Vinha de Luz, que traz um recorte de uma carta de Paulo a Coríntios. E diz assim, abre aspas, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Está em Paulo, em Carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. E, então, né, uma frase forte, né, de Paulo, né? Mas o que será que ele quis dizer aí para aqueles destinatários, para os coríntios, né, com esse conteúdo, com essa pequena frase? Ou será que essa carta estava direcionada a nós? Será? Vamos ver um pouquinho juntos para a gente descobrir? No começo, então, Paulo escreve, mas nós pregamos a Cristo crucificado. O que será que ele quis dizer com essa frase? Podemos dizer que nós, o nós da frase se refere aos cristãos, né? Na época eles eram judeus, convertidos, gentios e até gregos, né? Então cada um trazia uma história, uma bagagem ali, uma crença diferente. E eles se aproximavam dos discípulos de Jesus buscando o quê? Eles eram famosos pelo quê na época? Pelas curas, né? Então cada um tinha algum interesse ali, alguma coisa a resolver em si próprio. E a maioria das vezes era uma cura física de alguma doença, de algum problema físico, e os discípulos de Jesus eram famosos por isso, eles curavam mesmo, né? Acontece que quando eles chegavam lá, tinha uma palestrinha assim, uma conversinha antes, né? E eles falavam do Evangelho de Jesus, que Jesus ensinava para eles,
Então acontecia de uma maneira muito simples, tal qual a gente faz aqui hoje, né? Um bate-papo mesmo. E aí, aqueles conceitos deixavam aquelas pessoas em choque, né? Deixavam tantos os judeus falar, poxa, mas olha o que esse cara falava, né? Olha o que ele pregava. Então eram valores éticos, valores morais que eram desconhecidos por eles. Ninguém falava em perdoar seus inimigos entre os judeus. Era uma coisa muito inédita para aquela época. Então deixavam aquelas pessoas realmente em choque, né? E a gente pode pensar também que até Paulo, que escreve essa carta, ele era um judeu, né? Até pouco tempo atrás, antes de escrever essa carta, ele perseguia os judeus. Então vejam que ele também teve o choque dele. Oi? Perseguia os cristãos. Isso, então. Eu disse que perseguia os judeus. Ai, gente, desculpa. Então Paulo perseguiu a Cristo. Não, sim. Então, vamos retomar. Paulo perseguia os cristãos, né? Então ele teve também a sua fração de choque. Tanto que quando ele teve o seu primeiro contato com Jesus, o que aconteceu com Paulo? Ele ficou cego, né? Então pode ser que seja uma cegueira simbólica, mas quando ele teve acesso, esse contato com a verdade, né, com coisas que ele desconhecia nele mesmo, ele entrou em choque, ficou cego. E nós, né, quando nos vemos diante de alguma verdade, né, muitas vezes a gente traz uma vivência e a gente acaba se deparando com uma verdade que a gente fala, poxa, como é que eu não reconheci isso lá atrás? Isso é muito comum, né? Eu me pego fazendo isso o tempo todo. Então, quanto maior é a nossa ilusão, maior é o nosso choque diante de uma verdade muito forte. Mas quando Paulo fala assim, nós, hoje, pregamos a Cristo crucificado. O que será que ele quer dizer com isso, né? Como isso diz no nosso íntimo? O que isso toca na gente? Quando a gente fala, pô, Jesus crucificado. Primeiro, será que a gente acredita mesmo na mensagem de Cristo? A gente pode dizer que sim, né? Estamos aqui mais de 2000 anos falando sobre a sua mensagem. Então a gente acredita sim. Mas pregar, né? Ele diz ali, pregamos a Cristo crucificado. Ah, isso eu não faço. Será que a gente não faz? Será que a gente não prega mesmo? Qual o maior mandamento que Jesus, quando foi questionado, o que ele disse lá? Jesus, qual que é o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? No meu dia a dia ali, eu exemplifico a paz no meu convívio? No trabalho, em casa? Sou uma pessoa pacífica no trânsito, lá tomei uma fechada. Consigo ser pacífico? No transporte público, difícil, né? Cedo meu lugar no ônibus, ali pro idoso, ajuda a pessoa idosa a atravessar a rua, por aí vai, né? Às vezes eu tô com um livro na mão, né? Um livro Fonte Viva, o Evangelho, né? Tô lá com o livro na mão no ônibus, no trem, lendo. E aí, alguém tá vendo ali a capa do livro, né? Falando, pô, essa pessoa aí, ela é espírita, ela é cristã. Se ali 2 segundos depois eu vou e distrato alguém, ou eu trato bem alguém. Então vejam, a gente está o tempo todo pregando, ainda que silenciosamente. E muitas vezes isso se dá com a força do exemplo, né? A gente costuma dizer que o exemplo é muito mais potente do que palavras. Então a gente está exercitando sim essa pregação que Paulo diz, de uma maneira silenciosa, mas estamos sendo observados o tempo todo. Vir aqui na frente e falar sobre essas coisas sem vivenciar pode trazer uma dificuldade para quem está falando, né? Mas aos poucos a gente vai se autoconhecendo, se autodescobrindo. A gente vai vendo que quem está aqui não está muito melhor de quem está aí, e vice-versa. Então é tudo uma troca muito grande. Então, conforme a gente vai se autoconhecendo,
ou através de uma iniciação espírita, ou através de uma leitura, a gente vai se descobrindo com mais potencial de fazer essa pregação, de exemplificar o Evangelho de Jesus na nossa vivência. Ah, Tiago, mas não foi isso que eu aprendi que era pregar, não. Eu aprendi que pregar era você levar tantas pessoas na missa, ir batendo de porta em porta, ali falando da palavra de Deus, ou numa praça, ou às vezes até num transporte público, e ali falar, ou colaborar no dízimo, colaborar na quermesse, no bingo da igreja, enfim, foi isso que eu aprendi. Todos nós trazemos essa bagagem, né? Essa vivência, essa bagagem de outra religião, é normal, né? E às vezes, muitas vezes a gente vê as pessoas falando em Jesus, né, comentando o Evangelho, mas não colocam em prática na sua vida. Né? Isso traz uma certa desconforto em nós. Poxa, que Jesus é esse? Será que esse Jesus que a pessoa está falando é o Jesus crucificado? Ou será que é um outro Jesus? E é exatamente aí que entra a frase de Paulo aos Coríntios. Né? A gente não pode confundir esses coríntios com os corintianos, gente. Né? Por que pregar, então, ou exemplificar o Cristo crucificado era visto por Paulo como um escândalo para os judeus? Por que será? Começa pelo fato de que os judeus, e até hoje, né, eles não consideravam Jesus o Messias, e até hoje não consideram Jesus o Messias. Ele era só mais um profeta, né? Para os judeus, o Messias seria um cara guerreiro, um cara que libertaria eles do jugo estrangeiro. Então, era uma outra ideia. Então, ver alguém que se deixou abater, que se deixou ser preso, deixou-se abater, ser torturado, ser pregado na cruz, isso não era uma ideia de um Messias para eles, né? Para eles era um sinal de fracasso até. Né? Então, por isso que a gente fala desse Cristo crucificado de Paulo como um Cristo com um significado muito mais intrínseco para a gente espírita, muito mais profundo para a gente. Tá? Voltamos à pergunta, então. Será que a gente realmente acredita nesse Cristo, né, crucificado, em seu roteiro de redenção? Será que a gente acredita nesse roteiro, que é possível? Para a gente pensar, ou será que a gente está mais para os judeus ali, que prefere que venha um Cristo, guerreiro, salvador, que fala assim, Tiago, vem cá que eu vou resolver todos os problemas para você. Você não precisa se preocupar com nada. Então, às vezes, a gente oferece um Cristo que a gente tem. Em alguns outros locais, pode ser que ofereçam esse Cristo fácil, da mensagem pronta, da mensagem fácil de interpretar, ou de chegar próximo, de acalentar o íntimo. Não que aqui a gente não acalente, acho que a gente é muito fraterno, muito acolhedor. Mas a gente sempre proporciona uma reflexão a mais. Uma reflexão que vai revolver, às vezes, aspectos de nós mesmos que a gente não está querendo fazer, que a gente não está, ou está deixando para depois. E os judeus, assim como muitos de nós, cristãos, né, não entendia como o Messias crucificado seria aquele salvador das profecias. Havia muitas profecias, né? E aquela mensagem de perdão, de amar o próximo, perdoar os inimigos. Para a época, aquelas pessoas orgulhosas, né? Já era difícil. Continua difícil para a gente hoje, né? Nesse percurso, né, de se deixar ser imolado, de se deixar ser sacrificado na cruz, ele faz uma demonstração de que até o nosso corpo físico não é nada. A gente não vai levar ele para o outro lado. Então ele demonstra na pele quais os valores que eu devo me preocupar. Então por isso que esse Cristo crucificado é o mais difícil da gente conseguir trazer como exemplo para o nosso dia a dia. O povo judeu ainda espera esse Messias guerreiro, salvador. Não um homem pacifista como Jesus. Enfim, essa mensagem de Jesus era inédita, como a gente fala, tão cheia de valores éticos que chocavam.
por isso que ele não foi aceito e ainda não é aceito em todos os locais. Choca ainda até hoje. As pessoas não entendiam essas questões e ainda não entendem. E aí a igreja também colaborou, né? Fez de tudo para que durante séculos a gente não tivesse acesso a algumas verdades, né? Demoramos muito para a gente começar a entender o significado disso, o significado dessa frase de Paulo. Na realidade, fomos levados a acreditar que a fé ou a crença era algo a ser imposto. Então, tanto que a gente viu guerras santas, né? Cristãos pegando em armas. Então, era uma coisa muito impositiva, né? Catequizando índios, enfim, indígenas, né? Foi assim que a coisa toda aconteceu durante séculos. E aí, o que acontece? Aparece ou surge o Espiritismo, que dá uma reacendida nesses valores éticos que Jesus trouxe pra gente, né? Nesse sentido mais transcendental, né? Mais espiritual de Jesus. E ele diz assim: meu reino não é desse mundo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João, né? Está no Evangelho de João. São mensagens que permaneceram muito tempo sob a interpretação meramente materialista. Quem veio trazer um olhar mais espiritual para esses conceitos foi o Espiritismo. Então ele traz esse fôlego novo, né, para o Evangelho de Jesus, que foi tanto que o Espiritismo foi muito combatido no seu início, né, principalmente, muito combatido pela igreja da época, né, a igreja instituída da época. E eram muitas as interpretações distorcidas e interesses políticos por trás disso. Mas o cerne da mensagem de Jesus vive e segue como desafiando a gente até os dias de hoje, né? Renovado pelo Espiritismo. Buscar a sua essência é algo que pode mudar a nossa vida em vários aspectos. O que significa dizer que a verdade é uma busca pessoal e intransferível. Eu não posso delegar para um Messias vir e me apontar a verdade. Compete a mim buscá-la, né? Tal como aconteceu com Paulo, né? Paulo esbarrou com Jesus ali, né? Não foi Jesus que foi procurá-lo, né? Mas esbarrou com Jesus ali no caminho de Damasco. Então, que a gente possa fazer essa descoberta de nós mesmos, né? Explorando o que temos no nosso interior. Eu posso vir aqui no centro espírita, tomar um passe, falar, poxa, é muito bom para mim, muito legal, eu vou ouço o evangelho, tomo um passe. Eu chego em casa e falo, nossa, você precisa conhecer lá o alvorecer, é muito bom, não sei o quê. Às vezes a pessoa tá bom, né, não sei o quê. Então, às vezes, eu falando, não surte efeito nenhum. Mas eu exemplificando, poxa, olha o Thiago como tá melhor, né? Como tá mais calmo, mais tranquilo. O que será que ele tá fazendo diferente? Né? E aí é a força do exemplo mesmo, exemplificar, porque cada um tem o seu momento de caminhada. Cada um tem o seu momento de despertar. Então é fundamental que a gente respeite e tenha esse olhar um pouco mais fraterno com relação às pessoas que caminham com a gente em nosso lado. Impor um Jesus pacífico que ama incondicionalmente, que nos apresentou um Deus que é todo amor, né? Um Deus amoroso. Será que é fácil para uma pessoa que não sabe o que é amar entender esse Deus amoroso que perdoa tudo? É difícil, né? Mas é um trabalho, um exercício, né? Que a gente está aqui para aprender. Nossa maior descoberta, maior aprendizado é sobre como amar, né? Tanto que a gente erra mesmo, né? Às vezes a gente comete um deslize. Mas é isso, não existem condenações eternas, não existem erros irreparáveis. Então, Jesus nos mostra que até a morte, até o pior das ofensas pode ser perdoada, pode ser superada. É essa a maior mensagem, né, que nos traz Jesus no seu Evangelho de amor. Podemos promover, então, essa reconciliação com a gente mesmo, né? Com o nosso passado, sob a luz da encarnação. Então, se a gente viver nossa existência achando que é só isso daqui, a gente nunca vai chegar nesse âmago da coisa, né? No X da questão. Porque possivelmente fomos nós mesmos, no passado, que atrasou essa mensagem de Jesus.
Né? Quem pode dizer que não foi nós lá que foi lá queimar o livro dos espíritos lá na Espanha, ou fazer boicote, né, com a mensagem de Jesus, ou empunhar armas? Possivelmente a gente fez tudo isso. Mas veja que a gente está tendo uma oportunidade muito boa de estarmos aqui hoje, falando tranquilamente sobre essas coisas, sem sermos perseguidos, sem sermos torturados ou levados às feras, né, por sermos cristãos. Então, é uma oportunidade boa, é um momento único. Quando não entendemos uma mensagem, a gente tende realmente a ver como escândalo, como loucura. Então, quando a gente pega algo totalmente novo na nossa mão, num primeiro momento a gente tende a falar, poxa, isso não é para mim. Mas depois, quando eu vejo com mais calma, com mais tranquilidade, ou releio, né, eu posso começar a digerir aquela ideia, mesmo que no momento eu discorde completamente dela. Mas a gente está num lugar que a gente pode debater, trocar ideias, né? E a gente ter uma suavidade nesse caminhar. A gente trocar essas experiências de forma tranquila, de forma suave, sem nos degladiarmos, sem nos combatermos. Valores como a ética moral, a paciência, principalmente o amor ao próximo, serão possíveis quando começarmos a derrubar as resistências e incompreensões em nós mesmos. Por fim, é importante ressaltar que seguir o Cristo crucificado não é uma jornada fácil. Não é fácil a gente lidar com perda, a gente lidar com luto muitas vezes, né, com esse sentimento de saudade. Mas, assim como Paulo e tantos outros discípulos enfrentaram desafios, enfrentaram oposições, também nós podemos nos deparar com resistências, com incompreensões. Muitas delas virão dentro de nós mesmos, virão de nós. A promessa de Jesus permanece. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Está em João também, né? Tudo está em João, né? Mas é muito legal, porque é uma frase que nos traz ânimo, assim como o Sermão do Monte nos traz essa esperança. Pô, eu consegui, eu trouxe um roteiro, é possível fazer. Vocês conseguem, né? Jesus dizia isso com muita frequência, vocês podem fazer aquilo que eu fiz e muito mais. Que possamos então, né, seguir com coragem e determinação esse exemplo de Jesus crucificado, sabendo que nele encontramos não apenas o roteiro de evolução e despreendimento, mas também um caminho para uma vida plena e significativa. Muito obrigado. Vamos assim então, mais uma vez, serenando os corações e as mentes. E nesse instante, vamos retirar dos nossos corações os melhores sentimentos, vibrar intensamente pela paz universal, envolvendo todos os lugares onde ainda há guerra, conflito, desarmonia, de maneira muito especial por todos os locais onde a guerra é motivada pela fé, pela religião. Vamos vibrar também por todos os locais onde ainda há fome, pelas pessoas em situação de rua. Vibramos por algum caso difícil que cada um de nós conhece. E por fim, que parte dessas vibrações recaia sobre cada um de nós. Que possamos retornar para os nossos lares muito melhores do que quando chegamos. Graças a Deus, graças a Jesus.